a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Reforma da Previdência é promulgada pelo Congresso Nacional. Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre condenação em segunda instância influencia a economia brasileira. Medida provisória extingue o seguro obrigatório DPVAT e o DEPEN a partir de 2020. Botafogo vence Avaí e sai da zona de rebaixamento. E começa hoje a Superliga Brasileira de Voleibol Feminino. É agora no Mundial News. Olá, uma ótima noite para você. A gente começa esta edição do Mundial News mais uma vez com destaques direto de Brasília. Nesta terça-feira, o Congresso Nacional promulgou a reforma da Previdência. A promulgação foi assinada pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, em sessão solene do Congresso no plenário do Senado. A PEC da nova Previdência foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso em fevereiro e tramitou durante 8 meses. De acordo com o governo, o objetivo é reduzir o déficit nas contas da Previdência Social. As novas regras para a aposentadoria entram em vigor assim que a reforma for publicada no Diário Oficial da União. Poucas normas, como as mudanças nas alíquotas de contribuição, passam a vigorar somente a partir de março do ano que vem. Ainda com notícias da capital federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou nesta segunda-feira a edição de uma medida provisória que extingue o seguro obrigatório DPVAT e o DEPEN a partir de 2020. O primeiro indeniza vítimas de acidentes de trânsito e o segundo vítimas de danos causados por embarcações. Por meio de nota, o governo informou que a medida provisória tem o potencial de evitar fraudes no DPVAT, bem como amenizar ou extinguir os elevados custos de supervisão de regulação do DPVAT por parte do setor público. Dessa forma, viabilizando o cumprimento das recomendações do Tribunal de Contas da União pela SUSEP. A medida provisória que acaba com o DPVAT e com o DEPEN entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União. Mas, se não for aprovada pelo Congresso em 120 dias, perde a validade. De acordo com o governo, a medida não vai desamparar os cidadãos em caso de acidentes, já que o Sistema Único de Saúde presta atendimento gratuito e universal na rede pública. Os acidentes ocorridos até 31 de dezembro ainda seguem cobertos pelo DPVAT, de modo que a atual gestora do seguro, a seguradora Líder, vai continuar até 31 de dezembro de 2025, responsável pelos procedimentos de cobertura dos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2019. Depois do dia 31 de dezembro de 2025, a União vai suceder a seguradora nos direitos e obrigações envolvendo o DPVAT. E lá em Brasília está tudo pronto para o Brasil sediar a 11ª cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, que vai ser realizado amanhã e também na quinta-feira, devem ser assinados acordos para atrair investimentos, além da cooperação técnica em ciência, tecnologia e inovação entre os países.
Sob a presidência brasileira, os líderes do BRICS vão se encontrar em Brasília para discutir temas como crescimento econômico e parcerias em diversos setores. Um memorando de entendimentos que deve ser assinado, não na cúpula, antes da cúpula, entre as agências de promoção de exportações e atração de investimentos, ou os congêneres, né? Um elemento que eu posso destacar é a criação da rede de inovação do BRICS, que essencialmente busca fortalecer os contatos entre os ambientes e instituições, entidades, atores. São parques tecnológicos, incubadoras e pesquisadores, normalmente vinculados a universidades, mas não exclusivamente. Anfitrião pela terceira vez, o Brasil vai discutir com os integrantes do BRICS temas como o fortalecimento do bloco e cooperação entre as nações, principalmente em áreas estratégicas de ciência, tecnologia e economia digital. Inovações como a indústria 4.0, que impactam diretamente no nosso dia a dia. Ela está aplicada nos diferentes segmentos da nossa atividade, na mobilidade, na diversão, no entretenimento, no esporte, no consumo. Para o economista, o Brasil pode se beneficiar nesse ambiente inovador. O nível de desenvolvimento na economia digital dos integrantes do BRICS é diferenciado. Você tem a China provavelmente num patamar superior. Então, a primeira discussão é ver formas de cooperação em que leve a uma maior equalização disso daí. Segundo, são coisas mais concretas. A economia digital mexe com coisas tradicionais da economia. No campo da tributação, muda completamente o critério de tributação em relação à economia tradicional. Dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira mostram que o volume do setor de serviços cresceu 1,2% em setembro na comparação com agosto, eliminando as perdas do ano. Na comparação com setembro do ano passado, a alta foi de 1,4%. Este é o melhor resultado para um mês de setembro desde 2014, quando houve alta de 1,7%. E foi também o maior avanço mensal desde agosto de 2018, quando foi registrado 1,9%. Ainda falando sobre economia, o setor foi impactado depois da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com especialistas da área, o fato da última sexta-feira deixou uma sensação de insegurança jurídica para os investidores. A economia sentiu o impacto da decisão que soltou o ex-presidente Lula na semana passada. A reação do mercado foi de queda acentuada. O dólar teve valorização de 1,8% e encerrou o dia cotado, em média, a R$ 4,17, enquanto o Ibovespa, índice que funciona como um termômetro do mercado de ações brasileiro, fechou em baixa de 1,78%. Segundo especialistas em economia, a soltura do ex-presidente Lula causou uma sensação de insegurança jurídica para os investidores. Nesse cenário de instabilidade, é comum eles buscarem refúgio na maior economia global. As pessoas elas buscam o porto seguro na moeda que é emitida pela maior economia global, que são os Estados Unidos. O jogo muda de uma hora para outra e isso assusta o investidor, principalmente o investidor internacional. A longo prazo, a tensão vai continuar rondando o mercado. Os investidores devem seguir monitorando os reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, as novas medidas que podem ser tomadas pelo Congresso Nacional. As reformas previstas pelo governo também estão na mira. A economia está de olho nas reformas sugeridas pelo Paulo Guedes. Então, hoje, a âncora do governo tem sido o Paulo Guedes. Isso traz um ânimo, traz um alento para a economia e uma reação para a economia. Nós já estamos tendo uma leve recuperação e as medidas que estão sendo aprovadas e que entrarão em vigor sugerem que nós tenhamos um ano de 2020 melhor do que esse ano. Vamos ver agora os principais destaques do noticiário internacional. Começamos o Giro Mundial desta terça-feira falando sobre a renúncia de Evo Morales. O político chegou hoje à tarde no México, país que lhe ofereceu asilo após o mandatário abdicar o cargo. Evo se pronunciou em uma rede social na qual afirmou que dói deixar o país por razões políticas, mas que estará de volta em breve com mais forças e energia. O voo de translado foi realizado pela Força Aérea Mexicana.
Mesmo após o governo chileno ter anunciado um plebiscito e uma mudança na Constituição, os chilenos continuam insatisfeitos com a situação no país. Na manhã de hoje, bloqueios de vias e a falta de transporte afetaram a capital Santiago. Em mais um dia de protestos, servidores públicos, estudantes e outras organizações paralisaram as atividades. Os atos que pedem reformas estruturais no modelo econômico do país já duram 3 semanas. Indo para a França, milhares de pessoas marcharam em Paris em uma manifestação anti-islamofobia, que dividiu a classe política do país europeu. Os organizadores disseram que convocaram a passeata 2 semanas depois que um homem com conexões de extrema-direita disparou tiros em uma mesquita no sudoeste francês. Multidões percorreram a capital exibindo faixas com mensagens como "Pare com o racismo" e "A islamofobia não é uma opinião, mas um crime". O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, de 95 anos, está se recuperando da cirurgia realizada ontem para aliviar a pressão no cérebro provocada por um hematoma subdural. Em comunicado oficial da assessoria do político, não houve complicações durante o procedimento. O ganhador do Nobel da Paz de 2002 deve permanecer no hospital da Universidade Emory, na Geórgia. O problema seria uma consequência de várias quedas sofridas em casa. Fechando o Giro Mundial, a montadora Boeing vem passando por tempos difíceis devido aos recentes problemas em suas aeronaves 737 e 787. Mesmo com o ocorrido, a companhia holandesa KLM divulgou hoje que irá padronizar sua frota com modelos da fabricante estadunidense e até 2025 irá aposentar seus Airbus. Atualmente, a companhia mais antiga do mundo opera 121 aviões da Boeing. O Mundial News vai para um breve intervalo e na volta você vai ver que Roraima é o principal destino dos refugiados no Brasil. E tem ainda a previsão do tempo para esta quarta-feira. A gente já volta. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com/Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Nós temos mais uma grande novidade para você. Chegou o aplicativo da Rede Mundial, pelo celular ou tablet. Conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas, iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. Agora são 7h12 da noite. Em greve desde a semana passada, servidores estaduais da área da saúde protestaram nesta terça-feira em frente à maternidade Odete Valadares, na região oeste de Belo Horizonte. Eles decidiram manter a paralisação por tempo indeterminado. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde em Minas Gerais, as reivindicações da categoria são a negociação imediata dos reajustes salariais nos mesmos moldes dos servidores da segurança pública, o fim da discussão da questão das organizações sociais dentro dos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas, além da extensão da gratificação especial para todos os trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde. Durante todo o fim de semana, unidades de saúde que aderiram à greve mantiveram a escala de 30% prevista em lei. Nessa segunda-feira, os trabalhadores tiveram uma nova assembleia e decidiram pela continuidade da paralisação. Eles entendem que o governo ainda não apresentou uma proposta satisfatória. Bom, a gente segue falando de saúde, mas agora para mostrar como a tecnologia tem ajudado a transformar a vida de pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou perderam um membro do corpo. As próteses 3D têm devolvido a alegria para a vida de muita gente. Confira agora na reportagem. No Brasil, cerca de 1% da população possui alguma deficiência física. Uma vida que exige força de vontade e muita garra para superar os desafios.
E a gente vai conhecer agora a história do Charles. Ele teve um acidente em 2018 e precisou fazer a amputação da mão direita. A gente vai conversar com ele agora. Charles, quando isso aconteceu, qual o pensamento que veio na sua cabeça? Se eu pudesse, eu voltava no tempo, naquele momento. Em abril de 2018, como a gente tem o mercado, e no mercado a gente tem o açougue, ele desde criança ele se criou lá, então ele é o ambiente que ele mais gostava de estar lá, o mercado. E num descuido do açougueiro, ele colocou a mão na máquina de moer carne. E a gente correu rapidamente para o hospital, só que não foi possível e ele precisou então amputar a mão. No caso do menino, perder a mão direita fez com que a família buscasse por soluções para tentar minimizar a falta do membro. Foi assim que eles encontraram um projeto que faz impressões de próteses em 3D. No comecinho dos anos 2000, eu comecei a trabalhar com modelagem óssea. Na época, eu tinha um amigo que ele tinha um problema, o filho dele não tinha o osso da testa, e a gente começou a modelar para ajudar a fazer prótese. Alguns anos depois, nasceu a Dara, que é filha da Giane, que é a fundadora da Associação Daramão. E ela, a Dara, nasceu com o probleminha na mão, e a mãe começou a procurar na internet soluções, até ela chegar a gente. E aí a gente começou a fazer um trabalho junto. Com a ajuda de doações e voluntários, os especialistas moldam mãos que cada vez mais têm ajudado a recuperar a autoestima das pessoas. Já tem um banco de dados que atende a mais de 1.500 famílias no Brasil todo, e a gente já conseguiu entregar em conjunto mais de 500 dispositivos protéticos, né? E o bom disso é que cada criança, cada pessoa que tem a necessidade, ela tem uma deficiência particular. Então não dá para você pegar e achar que esse produto você tem lá na prateleira. Não é isso. É que você tem que entender o problema de cada indivíduo, de cada criança, e que isso transforma um desafio para que a gente faça todo o processo de engenharia, de design e todo o processo social. A associação faz doações pelo Brasil inteiro e os interessados passam por um cadastro para que cada prótese seja produzida sob medida. A Associação Daramão ela tem várias redes sociais, como o Facebook, e está disponível os cadastros. Então os familiares entram lá, fazem o cadastro e tem um segundo formulário, que nós falamos, né, que se a pessoa tem vontade, né, de ter um dispositivo e com acompanhamento, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, né, que ela é indicada a utilizar. Então, com essa cartinha, nós fazemos o cadastro e ela vai direto para a central da Daramão. E eu vejo a empolgação, aquela que valeu a pena o esforço, né? E isso aí ajuda a rede, a Associação Daramão a se fortalecer, porque cada criança, com cada sorriso, né, que ela nos dá, olha, é muito gratificante. Quer dizer, o nosso doar não é nada, o retorno, a gratidão de vir para nós é maior, sabe? Muito legal a iniciativa. Bom, vamos ver agora como deve ficar o tempo nessa quarta-feira em todo o Brasil. Confira na previsão. O dia deve ser nebuloso. Entre as regiões sul, centro-oeste e norte do país devem ocorrer pancadas de chuvas isoladas. Nos estados de Santa Catarina e Paraná, até o litoral do Espírito Santo, existem condições para chuvas mais intensas. Na faixa leste do Nordeste, há baixa umidade do ar e pouca probabilidade de chuvas. Já na região central do país, sol entre nuvens. Nesta quarta-feira, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 16 graus em Curitiba e 18 em Brasília.
Na região norte, os termômetros variam entre 23 e 36 graus. O calor deve ser intenso também na capital do Mato Grosso. Cuiabá pode chegar aos 37 graus. Máxima de 39 pode ser registrada em Teresina, no Piauí. O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou os dados sobre refugiados no Brasil. O novo relatório revela que Roraima é o principal destino de quem solicita refúgio em território brasileiro. O Brasil tem hoje cerca de 1.100.000 imigrantes e refugiados. A maior quantidade é de venezuelanos, haitianos e cubanos. E o maior fluxo foi entre 2010 e 2016. Mesmo assim, eles não param de chegar. O fluxo de imigração passa por fases. Nós temos um exemplo emblemático com 2 coletivos, né? Um do lado dos haitianos, que começou com força no início da década, cresceu, estabilizou e agora está estável esse fluxo. E agora a gente está no auge da decolagem dos venezuelanos. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as solicitações de refúgio caíram quase 19% neste último quadrimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Roraima é o principal destino de quem solicita refúgio no Brasil. Em seguida aparece São Paulo e depois o Mato Grosso do Sul. O relatório divulgado nesta segunda-feira também mostra a movimentação desses imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. O número de carteiras de trabalho emitidas aumentou significativamente nesses últimos 4 meses do ano. E do ano passado até agora, já somam 133 mil emissões. E o relatório aponta ainda um crescimento na criação de empregos este ano, com saldo de 4.700 vagas. As vagas estão concentradas em 2 categorias: trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio e em lojas e mercados, e trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. É uma força de trabalho que chega aqui já formada, né, como eu falei, já tem pelo menos o nível médio, a maior parte deles o nível superior. Isso significa menos investimento do país na formação dessa mão de obra e apto a trabalhar. O Mundial News vai para um intervalo rápido. Na volta tem as informações do esporte com o encerramento de mais uma rodada do Brasileirão, com vitória do Botafogo para cima do Avaí. A gente já volta. Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né, de leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer, e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar: agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. Agora são 7h22, hora de falar de esporte no Mundial News. Marina Protasiewicz chegando, encerrada a 32ª rodada do Brasileirão, com mudança na zona de rebaixamento, é isso? Boa noite, Marina. Boa noite, Marcos de Pato, também para você que está nos acompanhando. Exatamente, ontem pelo Brasileirão teve o último jogo da rodada. Botafogo e Avaí se enfrentaram no Newton Santos. A partida não chegou a ser um espetáculo, mas trouxe o fogão para fora da ZR. Debaixo de muita chuva, o Botafogo tinha apenas um objetivo: sair da zona de rebaixamento. Aos 12 minutos, uma lambança e Ricardo acabou marcando contra. E foi só aos 42 que o alvinegro efetivamente marcou com Diego Souza de pênalti. Placar final: Botafogo 2, Avaí 0.
Infelizmente, a gente não foi tão brilhante como nós queríamos, mas hoje, importante, mais do que uma partida muito bem jogada, apesar do que nós queremos isso, nós precisamos melhorar isso, e vamos melhorar, era importantíssimo somar os 3 pontos. Depois de vencer e com um respiro fora do Z4, os jogadores voltaram a falar em coletiva de imprensa. Só que a questão dos salários atrasados ainda não está resolvida. Por enquanto não foi acertado, não. Tem algumas conversas rolando aí, que devemos esperar que é o que vai acontecer. Mas a decisão do grupo foi mesmo para unir fuerzas, no nos desgastar con cosas que son extracampos para ter uma recta final boa para a gente. Com esta partida foi encerrada a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora nós trazemos uma notícia ruim para o esporte. Nesse final de semana, durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, torcedores do Galo cometeram atos racistas dentro do estádio. Na arquibancada, um segurança que ajudava na contenção dos torcedores sofreu injúrias raciais. Em nota, o Clube Atlético Mineiro condenou as atitudes dos torcedores e se colocou à disposição da polícia. Os investigadores responsáveis pelo caso ouviram os torcedores flagrados nas imagens e disseram que vão se desculpar através de uma carta ao segurança. Depois do ocorrido, as autoridades policiais de Minas Gerais afirmaram que não descartam a volta dos clássicos com torcida única. Ao todo, 53 pessoas foram detidas durante o jogo no domingo. E agora nós vamos conferir a tabela de classificação. O Flamengo está na primeira colocação com 77 pontos, seguido pelo Palmeiras com 67. Em terceiro lugar está o Santos com 64 e o Grêmio fecha o G4 com 56. Abaixo dele tem o São Paulo com 52 pontos, Atlético Paranaense com 50 e Internacional com 49, fechando a zona de classificação para a Libertadores. Já na 8ª colocação temos Corinthians, Bahia, Goiás, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, seguido pelo Fortaleza, que fecha a zona de classificação para a Sul-Americana. E na zona de rebaixamento, o Fluminense na 17ª colocação com 34 pontos, CSA na 18ª colocação com 29, Chapecoense tem 22 e Avaí na última colocação com 17 pontos. Bom, só que nesta quarta-feira tem jogo adiantado da 34ª rodada. Flamengo e Vasco se enfrentam às 9h30 da noite no Maracanã. A partida foi adiantada porque o Flamengo disputa no dia 23 de novembro a final da Copa Libertadores da América. A partida contra o River Plate será no Estádio Monumental de Lima, no Peru, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. E agora, falando de automobilismo, a Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira um plano ambicioso de sustentabilidade para se tornar zero carbono. A mudança tem sido bem vista por entidades ligadas à preservação, do meio ambiente. Com 70 anos de história, a Fórmula 1 foi responsável por várias inovações nas pistas. O projeto de tornar a competição um exemplo de sustentabilidade deve mudar muitas coisas para os pilotos e equipes. Agora, com as medidas, são previstas alterações também nos carros e nas atividades da pista. Só que a categoria não vai adotar motores 100% elétricos, como acontece em outras competições como a Fórmula E. Ela deve seguir com as unidades de potência híbridas, com uso de combustíveis fósseis e sistemas de recuperação de energia. Outra medida que a Fórmula 1 vai adotar é a utilização de materiais recicláveis e reutilizáveis no lugar de plásticos. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todt, elogiou o pacote de medidas sustentáveis anunciados pela Fórmula 1. A expectativa é de que as mudanças de sustentabilidade sejam empregadas até 2030. A próxima corrida pela categoria acontece em Interlagos. A penúltima prova da competição será no próximo domingo, dia 17. E agora, falando de vôlei, começam hoje as disputas pela Superliga Feminina. O torneio é considerado o mais equilibrado do vôlei brasileiro. E depois de anos de hegemonia de Rio de Janeiro e Osasco, as equipes de Minas Gerais entraram na rota dos títulos e democratizaram a disputa. Entre os 12 times que estão na competição, destaque para o Curitiba Vôlei, que vai para a sua segunda temporada.
A cidade ficou um período de 15 anos sem um representante na elite do voleibol brasileiro. E nós vamos acompanhar este início de campeonato, que começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. E amanhã vocês conferem a matéria completa aqui no Mundial News. Estes foram os destaques do esporte aqui, Marcos de Pato. Legal, Mari, muito obrigado pelas informações. Então amanhã a gente volta aí com as informações dessa estreia aí do Curitiba na Superliga Feminina de Vôlei. Muito obrigado, Mari. Lembrando que você pode rever nosso conteúdo na nossa página no Facebook InterTV ou então no @Rede Mundial Oficial no Instagram. O Mundial News vai ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. A gente volta a se ver nessa quarta-feira. Uma ótima noite para você. Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim, a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino.